Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. É um fundo imobiliário híbrido de renda urbana, né? Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo deu uma certa derretida, está sendo negociado ali a 129,58. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 9,17%. Ele já chegou a estar bem mais caro, com bastante ágio. E como eu disse, ele recuou, ele chegou a ser negociado recentemente a R$140. Atualmente ele está 1,04. Ele está 4% mais caro do que ele vale. E é um fundo que é negociado com altíssima liquidez. Esse fundo negocia, em média, por dia, 8 milhões e 200 mil por dia, que é uma liquidez altíssima. Além disso, ele vem com a valorização nos últimos 12 meses, no último ano, de mais de 15%, e era muito mais que isso. Como ele teve um pico e teve um recuo, então, atualmente, entre aspas, a valorização está só de 15%. No quesito de cotação, que é o que eu estava falando para vocês, ó, atualmente 129, mínima de 114 e máxima de 141. Tudo isso no último ano. Esse é um fundo que já tem mais histórico. Lá nos idos de 2018, ó, em mês 10 de 2018, esse fundo era negociado próximo de R$100. Nos idos de 2019, esse fundo começa a ter uma altíssima negociação. Foi um momento em que o mercado estava muito eufórico. Então esse fundo chegou a atingir ali, ó, 113, 114 reais. E mais no finalzinho de 2019, nesse momento aqui, tanto ações quanto fundo imobiliário estavam muito caros. Então esse fundo ele chegou a um pico de R$140. Veio a situação pandêmica, em março de 2020 a maioria dos ativos de bolsa caíram e esse fundo despencou para algo na casa de R$92. Ele se recupera rapidamente, sendo negociado ali na casa de 110, 118, quase 120. Durante o final de 2020, até mais ou menos ali, mês de abril de 2020, esse fundo estava na casa de 130, 135 reais. Dali para cá, o fundo começa uma decrescente, porque durante o final de 2021, os fundos imobiliários sofreram muito. Então esse fundo sai de patamares de R$130 e chega a incríveis R$105. Até então ali tinha sido o menor valor do fundo desde a situação pandêmica. Rapidamente depois disso, né, o fundo volta à normalidade, chegando a picos de 120 e até R$130. No finalzinho do meio do ano de 2022 até o final do ano, o fundo novamente dá um novo recuo, que esse período aqui, ó, foi próximo das eleições. Durante as eleições, os fundos imobiliários valorizaram, então esse fundo teve esse movimento. Depois das eleições, os fundos recuaram. Então esse fundo voltou novamente para patamares ali na casa de 118, 119 reais. E desde março do corrente ano, o fundo veio num incrível crescente, saindo ali, ó, na época, dessa faixa de 114 reais, mais ou menos, ó, para incríveis R$141. E aí, nos últimos dias, o fundo recuou e saiu para novamente R$129. Amor, o que você acha que deve ter acontecido para esse fundo ter caído tanto nos últimos dias? O fundo ficou ruim? Não. Esse fundo anunciou que ele pretende fazer uma subscrição. Quando? Por enquanto não tem nada oficial. Então, se ele vai subscrever, geralmente ele deve fazer mais próximo do seu valor patrimonial. Então, como ele estava com muito ágio, o pessoal já se antecipou para provavelmente comprar na subscrição, porque aí você ganhava todo esse lucro. Imagina quem vendeu esse fundo a 140 e depois vai comprar ali próximo de 120. Então ele colocaria um grande lucro no bolso, né? E com esse movimento aí, se você antes tinha 100 cotas a 140 e vendeu, depois, se ele cair para 120, você vai conseguir comprar mais de 100 cotas. Então, com isso, você faz um movimento aí de aumentar o seu capital, inclusive, né? Aumentar a sua quantidade de cotas. Voltando para este site, a gente vê algumas informações a respeito do ativo. Então, aqui a gente vê o nome, o CNPJ, é um fundo para investidores geral, mandato renda, ele é segmento híbrido e é um fundo de tijolo. Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa, sobre taxas e vacância. Eu vou deixar para ver dentro do relatório gerencial. É um fundo que alcançou incríveis 205 mil cotistas e hoje ele tem mais de 18 milhões e 400 mil cotas emitidas. O valor que ele vale hoje é R$ 123,50. A gente viu que ele agora já está bem mais próximo do seu valor patrimonial. E em valor de mercado é um fundo bilionário. Ele vale 2 bilhões e 270 milhões em valor de mercado. O último dividendo anunciado foi de 85 centavos. Mais abaixo aqui a gente consegue ver sobre a rentabilidade histórica.
E aí, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu dou uma certa alfinetadinha, né? Sempre vem, agora vai parar de vir, né? Mas sempre vem os grandes espertalhões de mercado, as pessoas que é como se tivessem descobrido a pólvora, né? E falam, nossa, por que eu investiria em um fundo de imobiliário se eu tenho a renda fixa me pagando 12%, 13%? Pra gente conversa não é 12, 13, né? Porque tem um imposto de renda que incide, mas mesmo que seja isso, no longo prazo a renda variável sim vai sempre bater a renda fixa. Lógico que bons ativos, né? E olha no acumulado dos últimos 5 anos, a performance que esse fundo tem dado, a taca, a peia, a pisa que ele tem dado na renda fixa. Note, ele tem inclusive a melhor rentabilidade nos últimos 5 anos. Ele vem com 92%, já chegou-se até mais, aquele momento que ele estava ali a 140, ó, chegou a ter 100% de rentabilidade nos últimos 5 anos. E isso dá um CAGR, né, um CAGR, de mais ou menos 17% a 18% ao ano. Cara, 18% ao ano nos últimos 5 anos, então é uma rentabilidade altíssima. Então note, ó, 92%, enquanto o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 87%. Nesse mesmo período, o CDI foi de 42%, mais que o dobro. O IPCA de 31% e o IFIX de 47%. Então, bons ativos, cara, tendem a performar aí bem melhor aí no longo prazo, sabe? Continuando aqui, a gente vê sobre a distribuição de dividendos. Quando a gente investe em um fundo de tijolo, você deve buscar duas coisas. Lá em 2018, mais ou menos, esse fundo estava mais ou menos na casa de R$100. Você vê que hoje ele custa mais de R$120. Então, esse fundo conseguiu fazer com que as suas cotas valorizassem. Isso é algo que se busca em um fundo de tijolo. Outra coisa que se deve buscar ao investir em um fundo de tijolo, note, lá nos idos de 2018, esse fundo entregava 68 centavos. Atualmente, ele está entregando algo na casa de 85. Então, esse fundo ele vem valorizando as cotas e também vem valorizando o rendimento que ele entrega. Duas coisas que se deve se buscar ao se investir em um fundo de tijolo. Então, nesse quesito aí, que eu considero que esse fundo é um ótimo fundo de tijolo, né? Outro ponto interessante é que o fundo vem fazendo uma ótima gestão ativa. Desde 2018, ele sempre teve momentos de fazer pagamentos extraordinários. Só que, recentemente, a gestão está conseguindo fazer vendas com grande lucro. E você vê ele fazendo pagamentos bem maiores aqui, ó, semestralmente, né? Que é outro ponto que chama atenção. Então, note, ó, lá em janeiro de 2023, esse fundo entregou R$2, ó. Sendo que a época ele entregava na casa de 80 e poucos centavos. Ele deu uma melhorada de 82 para 85. No fechamento do semestre esse ano, ó, ele entregou 1,40 e agora voltou a entregar 85. E eu acredito que novamente, em dezembro, para pagar em janeiro, o fundo deve ter mais um pagamento extraordinário aqui, nessa casa de pelo menos 1,40, 1,50. Aguardemos para ver o quanto ele vai conseguir entregar de distribuição. Na média, tá? O yield desse fundo, como é um fundo que sempre é negociado com ágio, está na casa de 0,6%, né? Com alguns picos quando ele faz esses pagamentos extraordinários. Atualmente, ó, o yield está na casa de 0,64, 0,61, o que por ser um fundo, na minha opinião também, um fundo muito bom, é um yield aí bem interessante. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro e Abudicas, ambos contam com um clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. São valores baratos, acessíveis, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro, que vai nos ajudar imensamente e você ainda tem vários benefícios. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado com antecedência. Outro benefício, quem é membro do canal tem um hiper mega desconto na aquisição da nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, tem um tutorial dela, tá? Ou nos vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, eu mostro na prática a usabilidade dessa planilha. Ela é uma planilha muito boa, barata, acessível e ela vai te ajudar imensamente no seu controle dos seus ativos e quando você também precisar fazer a sua declaração de imposto de renda. E se você às vezes está inseguro em qual ativo melhor para investir, a nossa planilha de controle também vai ajudar nesse sentido. Mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho, nós contamos também com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books aí são baratos e acessíveis e contêm muito conteúdo agregador, seja para você que é iniciante ou para você que tem uma certa bagagem. Considere fazer a aquisição desse e-book aí, desde já. Muito obrigado a todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho.
Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, um relatório bem recente. Aqui a gente vê algumas informações de destaque do fundo, né? Então é um fundo que, valor de mercado, na época, né? A gente viu que ele já está menos que isso aqui, estava 132, sendo que seu valor patrimonial está na casa de 123. Ainda assim, de 2018 para cá, você vê que o fundo saiu de uma base 100 para 123. Olha o quanto ele valorizou o cotista aí. Outra informação interessante é o valor de mercado, 2,4 bilhões. É um fundo que conta com 205 mil cotistas, último dividendo 85. É um fundo que está com a vacância aí na casa de 10%, uma vacância considerável, acima de 5%, é algo interessante, né? A gente vê que a alavancagem do fundo é irrisória, é apenas 4%, é algo tranquilo. E o valor médio do metro quadrado do fundo, ele vale uma média de R$ 4.600 o metro quadrado aí. Comentários da gestão, é um ponto muito importante a se observar. Aqui a gestão vai falar o seguinte, ó. No mês de agosto, o fundo apurou uma receita de 19 milhões, ó, R$ 1,03 por cota, o que levou a um resultado de 15 milhões. Ó, ele apurou 19 e teve como resultado 15 milhões, 84 centavos por cota. Esse resultado foi impactado extraordinariamente pelos efeitos, ó, do lucro proporcional relacionado ao recebimento das parcelas das vendas das lojas lá de Vitória e Francisco Beltrão, que em conjunto somam aproximadamente 1 milhão, 5 centavos por cota. A distribuição anunciada foi mantida em 85 centavos, o que representou 96% do resultado, ou seja, ele poderia entregar 100 e entregou 96. Para os próximos meses, teremos o reajuste de aproximadamente 71% dos contratos, iniciando em setembro com 37% dos imóveis no antigo grupo Big, ó, e esse movimento deve alinhar a receita recorrente do fundo com a linearidade de distribuição, sendo que o excedente sendo pago ao final do semestre, como é uma prática comum adotada por eles. Nesse mês, o time de gestão está focado na diligência de potenciais ativos para uma nona emissão de cotas que eles pretendem fazer, ó, sendo 2 portfólios já públicos. A integralidade dos ativos do fundo Mint, que é um fundo do setor educacional, tá? E os ativos lá do SPVJ, que inclusive esse fundo, ele investe indiretamente no SPVJ, ele tem um percentual alto, tá? Ele tem cotas do fundo SPVJ. Uma vez que o cronograma das diligências da oferta já estão conectados, esperaremos ter mais claridade para seguir com novidades das ofertas públicas aí. Então aqui ele mostra, ó, a venda dos ativos que o fundo fez. Olha o quanto de vendas que o fundo fez recentemente, ó. Então, por exemplo, ó, Pernambucanas lá de Batatais, eles venderam por 6 milhões, isso trouxe 5 centavos por cota, uma TIR de 22%, o laudo era 18%, ó. Então assim, foi pago 6 milhões de uma vez só. Aí, ó, esse outro ativo foi pago. Ele vendeu por 5,7 milhões em 12 parcelas. Esse aqui vendeu em 24 parcelas. E aqui está todo o histórico do que ele vendeu, né? E ele tem alguns valores a receber dessas vendas. Aqui ele vem para a parte comercial. Então aqui, ó, na parte comercial, em agosto, eles tiveram a redução da vacância uma vacância física do fundo, ó, de 1,1% para 0,9%. Então, isso se deu por causa da alocação lá no Dutra 107. Essa alocação foi feita para uma academia chamada Greenfit, e sua operação traz um tipo de visitante que agrega ao perfil de público que buscamos, além de ser uma operação que gera grande fluxo recorrente com perfil de destino. O tipo de cliente que consome outros produtos e serviços disponíveis no empreendimento. Com esta ocupação, o Dutra 107 teve sua vacância de 22% para 18%, com aproximadamente 3.900 metros ainda disponíveis. Seguimos evoluindo a negociação para as próximas semanas. Aqui ele vem falar sobre questões técnicas desse Dutra 107, que eu não vou ler. Qualquer coisa que você pausa o vídeo e dá uma lida nessa parte aí. Continuando no relatório, aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então o que a gente observa aqui, ó? Em agosto, o fundo teve como receita dos seus aluguéis 13 milhões e 700. Note que foi menor do que julho. O rendimento imobiliário, 4 milhões em linha com os outros meses. E outras receitas e correções, 1 milhão e 100, bem superior ao mês anterior. Imposto de renda sobre ganho de capital é quase irrisório, ele teve que pagar R$12. E aí, total de receitas, 18 milhões, quase 19 milhões, foi o total que ele recebeu nesse mês. E aí, quais os gastos que o fundo teve? Ele teve que pagar a sua alavancagem, ó, 716 mil. Ele teve despesas com os imóveis. Imóveis vazios geram despesa. IPTU, coisas nesse sentido. Ó, 82 mil. E aí, o custo da gestão é de 2 milhões 778 mil. Isso aqui é o que ele gastou com a gestão.
Então a gente vai ver aqui na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Para quem acompanha aqui o vídeo no canal sabe, de 0 a 10% é o que eu acho aceitável a se pagar de taxa. Aquela questão de quanto ele cobra de 1%, 0,85%, 1,5%, isso aí para mim é irrelevante. Eu gosto de ver na prática o que essa despesa representa. De 0 a 10 eu acho aceitável. De 10 a 15 eu acho caro essa taxa, mas aceitável ainda assim. E acima de 15, aí é um fator excludente, que para mim, para os meus critérios, para minhas exigências, é algo que eu evito até investir nos ativos. Então vamos calcular aqui, ó, note, 2.778.000, que eu vou arredondar para 779 vezes 100, dividido por 18.997. Então em agosto, as despesas estão representando quase 15%. Então no crivo de despesa, é careiro, tá? É um ponto de atenção aí que tem que se observar. Não é barateiro, mas por ser uma ótima gestão, assim, é um dos que eu acho caro, mas eu acho que eles fazem um bom trabalho aí. Então, eu acho que vale a pena sim esse valor que a gestão cobra aí. Continuando aqui, a gente vê todas as receitas que o fundo gerou. 13.900.000 seria a receita potencial. Só que as vacâncias têm trazido para o fundo 100 mil aí que ele poderia estar deixando de arrecadar. E o fundo deu carência, ele tem quase 400 mil aí, ó, de desconto e carência que ele está dando aí para alguns inquilinos. Em algum momento, isso aqui vai entrar para o portfólio do fundo, ó. Então isso aqui vai trazer um bom resultado para o fundo. Imagina, 400 mil a mais de receita, né? E o fundo recebeu, isso aqui é algo extraordinário, a multa, antecipação, atrasos, coisas assim, ó, 366 mil. Então isso aqui é algo atípico, não pode contar que ele vai receber todos os meses, né? E aqui mais abaixo a gente consegue ver o seguinte, ó. O quanto o fundo tem de resultado e o que ele distribui. Então, olha só que interessante. Isso é uma política deles. Ó. Lá, em setembro de 2022, o fundo tinha de saldo 1,35 de saldo. E ele distribuiu 82. Para o mês de outubro, ele conseguiu aumentar suas reservas para 1,51. Novembro, aumentou para 1,56. E aí, em dezembro, eles resolveram distribuir uma boa parte do que eles tinham acumulado de reserva. Ó, distribuíram R$2. Aí as reservas caíram para 58 centavos. Aí você nota que as reservas começaram a subir, ó, 73, 1,7, 1,36, 1,29, 1,29. E aí, quando foi no fechamento do semestre, eles distribuíram ali 1,40. E as reservas caíram para 75 centavos. E agora as reservas estão ali, ó, 82 e 81. Está em linha, né? Não está subindo muito. Então, vamos ver aqui no final do mês, né? Do ano, quanto que ele vai conseguir distribuir a mais. Observar aqui, né, as reservas, acredito que ele vai distribuir algo de pelo menos 1,20, 1,30, né? Talvez aí, sendo bem otimista, algo na casa de 1,50. Aguardemos para ver o quanto que ele vai conseguir distribuir no final do semestre. Aqui ele mostra sobre rentabilidade, que eu não costumo ver sobre isso, nem sobre liquidez, mas um ponto que chama atenção é que o fundo, mesmo sendo, entre aspas, né, um fundo caro, um fundo careiro no mercado, você vê que ele vem conseguindo aumentar o número de cotistas, saindo de uma base de 187 mil, né, para atualmente 205 mil e subindo. Mais abaixo aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então esse fundo ele tem de patrimônio 1.846 milhões só em imóveis. E aí, como eu disse, ó, ele tem uma participação de forma indireta lá no SPVJ, que inclusive agora ele está tentando comprar o fundo inteiro. Então ele tem 300 milhões lá do SPVJ, ele tem por meio de investimento no fundo imobiliário. Ele tem em outros fundos imobiliários 98 milhões. Esse fundo aqui, sendo um fundo de tijolo, ele tem um patrimônio em FIIs maior do que muitos FOFs. Só de fundos imobiliários ele tem 98 milhões. Ele também tem investimento em CRIs para ajudar nas receitas do fundo aí, ó, 162 milhões. Ele não tem LCI atualmente. O seu dinheiro em caixa, ele tem mais 52 milhões. E ainda tem parcelas a receber mais 10 milhões. E aí o que ele tem que pagar? Ele tem que pagar 8 milhões. E a sua alavancagem, que são dívidas de curto e médio prazo, são de 188 milhões. Então note, ó, quando você tira os passivos dos ativos, o patrimônio líquido que sobra é de 2.273 milhões. Aqui à frente, ó, você vê isso aqui também bem representado, né? Então é disso aqui que ele tem. Ó. Se ele tem 2.273 milhões e você divide por 18 milhões, 406 mil cotas e blá blá blá, ó, vai dar esse patrimônio aqui, essa cota patrimonial de 123,50. Mais abaixo aqui a gente vê com detalhes, né, as dívidas do fundo. E aí o que ele tem para pagar? Ó? As alavancagens que ele tem para pagar em até 6 meses, que é curtíssimo prazo, são 600 mil, 1.900.000, 200 mil. Mas ele também tem a receber nesse período, ó, 8 milhões, 2 milhões. Então note, o que ele tem a receber é superior ao que ele tem a pagar nesse período.
E aí sim, tem uma parcela alta que ele tem para pagar de 26 milhões, ó. Mas note, 26, você tira esses 10 que ele tem a receber, tem 16 milhões para pagar. Se quiser arredondar aqui, não dá 4, mas vamos arredondar. Então ele tem 20 milhões para pagar nos próximos 6 meses, tá? Aí você vem aqui e olha o que ele tem em caixa. Só em caixa ele tem 52 milhões. Se ele precisar vender CRIs, ele tem 160 milhões. Se ele precisar vender FIIs, 98 milhões. Então essa alavancagem que ele possui, ela está totalmente controlada. Ele tem dinheiro mais do que suficiente para essa dívida de curtíssimo prazo. E essa dívida de longo prazo, como eu mostrei lá, em último caso, mesmo que ele não fizesse subscrição, ele tem dinheiro e recurso suficiente para liquidar isso, tá? Então é bem tranquilo. Como esse é um fundo amplamente pulverizado, não dá muito pra gente ficar vendo quais ativos que ele tem e tal, né? Mas, ó, 32% dos ativos dele aqui, ó. Acredito que seja do varejo alimentício de São Paulo. Ele tem de vestuário, 13%. Educacional, 14%. Varejo alimentício lá no Paraná, mais 8%. Educacional no Rio, 9%. Acho que seja isso. E as regiões onde ele tem maior quantidade de ativos. Então, 67% é em São Paulo. Aí ele tem depois bem pulverizado em outros estados, ó, Paraná, Minas, Rio, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, isso é um ponto positivo, é um fundo bem pulverizado. E nesse slide aqui a gente consegue ver sobre a vacância física. A vacância física do fundo atualmente está na casa aí de 1%. Só que a gente viu que a vacância financeira dele é um pouco maior, né? Então, os descontos que ele deu ou carências que está dando, então ele está com a vacância um pouco maior. Mais abaixo aqui a gente vê sobre o WAL. O WAL é como se fosse, ou WALT, né? Porque alguns trazem. Então aqui a gente vê o vencimento dos contratos do fundo. A média ponderada aí, ó, é de 10 anos os contratos que ele possui. Então durante esse ano corrente não tem nada vencendo, tranquilidade para o fundo. 2024, irrisório que vai vencer, tranquilidade para o fundo. 2025, irrisório que ele vai vencer, tranquilidade para o fundo. E aí, a partir de 2026, vai vencer 7,5% dos contratos. Então aqui é um ponto de atenção. E como a gestora faz um bom trabalho, eu acredito que eles vão continuar fazendo esse bom trabalho. E aí, a partir de 2027, começa a vencer um percentual alto dos contratos do fundo. Nesse momento aqui, a gente vai ter que ver como que a gestão vai se comportar e se ela vai conseguir fazer um bom trabalho aí nesse sentido. Revisionais, né? Tá tendo um percentual de 3% de revisionais aí. O ano que vem vai ter mais 14% de revisionais. E aí, 2026, mais 7%. E o grosso das revisionais vão ocorrer a partir de 2027. Quando que reajusta os contratos? A maior parte dos contratos são reajustados em setembro. Mas ele tem também um pouquinho, um percentual interessante em fevereiro, março, novembro, dezembro. E aqui é um ponto de risco de atenção desse fundo. É um fundo bom, é uma gestora muito boa, mas não são só coisas assim, não dá para falar só coisas positivas, né? E aqui está o risco que esse fundo possui, ó. Carrefour é responsável por 38% do portfólio do fundo. Então isso aqui é um risco muito alto que o fundo possui. Esse Dux, mais 18% aqui. Pernambucanas, mais 18%. Então esses três inquilinos aqui, ó, o fundo tem uma alta concentração neles. Então um ponto de atenção que tem que se observar. Por quê? Se esses inquilinos saírem do fundo, isso pode causar aí uma problemática. Aí, então, não é só coisas positivas, né? Outro ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó. O fundo hoje, 30% do seu portfólio é do setor educacional. Varejo do setor de vestuário, mais 18%. Varejo alimentício, mais 46%. E os contratos, na sua imensa maioria, são atípicos, mas acredito que lá a partir de 2027 começa a vencer esses contratos atípicos. E hoje ele tem 19% de contratos típicos. Então lá em 2027, pode ser que o fundo sofra um baque aí nos seus dividendos, né? Nos seus receitas. Porque geralmente quando esses contratos atípicos vencem e que se renovam e se transformam em contratos típicos, nesse momento tem uma quebra de receita. É comum que haja uma quebra, uma diminuição nos valores na época recebidos, né? Continuando aqui mais abaixo, a gente vê sobre a alavancagem, que é uma alavancagem bem saudável e bem tranquila. Atualmente, a alavancagem está representando 4% do portfólio. E a cada ano você vê a redução para 3,8%, 3,4%. E a previsão é que lá para 2031, 32, 33, o fundo zere a alavancagem dele totalmente. E o que me chama mais atenção nisso aqui não é nem isso, ó. O fundo consegue pagar a sua alavancagem apenas retendo 5%, que é o que ele tem por direito. Então esse fundo, o HGLG, o KNRI, fundos grandes, esses fundos já chegaram num patamar que ele fez uma dívida totalmente saudável, ao ponto que só com que ele retém no pagamento dos resultados, ele consegue pagar aí a sua dívida. E por mais que em 2028, 29, 30...
isso aqui esteja acima dos 5% que o fundo tem de receita, venhamos e convenhamos, até lá vai tendo reajuste dos contratos, então assim, essa linha ela vai subindo, né? Então, na atual conjuntura, está totalmente tranquilo, e esse fundo, dá para se notar que ele não tem necessidade de ter nenhuma subscrição ou venda de ativos para pagar a sua alavancagem. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente ainda vai voltar e ver o portfólio do fundo. Eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz muita diferença. Comenta para nós, e aí? Você já conhecia o HGRU? Você acha ele um bom fundo ou um fundo caro? Você tem cotas dele? Você vai aproveitar que ele caiu e vai comprar? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse ativo na minha carteira pública e na privada, e como eu disse aí no título do vídeo, né, para mim é um dos melhores fundos aí do segmento. É um fundo muito bom. Eu gosto dele, apesar dele ser um fundo que, entre aspas, né, tem um baixo dividendo e que inicialmente quando você olha, você acha que ele não traz um bom resultado, mas no longo prazo é um fundo que traz um ótimo retorno para os seus cotistas. O fato de eu ter esse ativo não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Considere lá nesse canal e se inscrever. Já contamos com mais de 450 inscritos. Ajude-nos aí, ó. Ajude a chegar nos 500, 700, 1000. Muito obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem no nosso canal. Nós temos 4 canais aí, e os nossos canais fazem parte de outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. O nosso Instagram aí, a gente abre caixas de pergunta frequentemente. Deixa a sua dúvida que a gente vai procurar respondê-la o mais rápido possível. Aqui a gente vê os últimos fatos do fundo, tá? De venda e tal, venda, e as propostas de aquisição. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e vai olhando com atenção aqui. Eu não vou tecer maiores comentários aqui a esse respeito. E mais abaixo aqui tem toda a relação de imóveis. Se você clicar aqui, ó, você vai abrir o imóvel com detalhes, ó. Então esse imóvel aqui onde ele fica, Rio de Janeiro, do setor educacional. Você consegue até ver um vídeo sobre o fundo, sabe? Então, aqui tem um detalhe de um por um dos imóveis. Não vou tecer maiores comentários, mas se for do seu interesse, né, eu recomendo que você abra o relatório e veja essa parte com atenção. Mas é um fundo bem diversificado, bem pulverizado e que eu gosto muito de tê-lo. E que aqui a gente vê na prática. Quanto é que esse fundo cobra de taxa? Ó? Apenas 0,7. Quando você olha para uma taxa dessa, se você não fizer as contas, você vai achar, poxa, é uma taxa baixa, né? Mas na prática está sendo um fundo com taxa careira. E a performance do fundo, ó, é 20% se ele conseguir bater e PCA mais 5. Então, eu acho que essa performance aí é o que ajuda a taxa ser careira do fundo. Mas eu acho que, assim, é uma taxa careira que eu pago tranquilamente. Porque apesar disso, eu acho que a gestão faz um ótimo trabalho, sabe? Então, dos males o menor, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGRU são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente aí todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação aí para o nosso canal, para o Pix, vocês que se tornam membros, vocês que adquirem os e-books, ou até mesmo vocês que adquirem a nossa planilha de controle financeiro. Tudo isso ajuda muito. Por falar em e-books, no canal Amudicas, nós temos e-books de português para concurso público. Considere fazer a aquisição desses e-books aí, porque vocês vão nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-lo nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!